Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada no túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde, e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram, e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Estamos na manhã de quarta-feira. Hoje no Evangelho nós vimos Jesus que se encontra com os discípulos de Emaús. No primeiro momento deste Evangelho, capítulo 24, do versículo de Lucas, de 13 a 24, nesse caminho, Jesus está mostrando como deve ser feita a evangelização na igreja. Jesus se aproxima dos 2 discípulos e eles estão dispersos, tristes, abatidos, com medo. Estão sem esperança e sem fé.
Então a evangelização muitas vezes vai se aproximar de quem está perdendo a fé. E a primeira atitude de Jesus para evangelizar é a aproximação. E ele vai caminhar ao lado deles. E Jesus os escuta. Essa conversa vai gerando um diálogo. De que vocês estão falando? Então a igreja que evangeliza, o agente de pastoral, o catequista, precisa se aproximar, fazer caminhada e escutar. É o primeiro gesto de Jesus no caminho de evangelização. E aqui Jesus vai conhecendo o que tem no coração dos discípulos. Quando nós escutamos, nós lemos o coração do próximo. E Jesus traz essa realidade para dentro de si. No segundo momento, no versículo 25 e 27, depois que Jesus inicia esse diálogo, ele vai se aproximando com palavras. Jesus percebeu que esses dois discípulos não tinham uma interpretação boa da morte de Jesus na cruz. Irmãos e irmãs, por vezes, as pessoas não interpretam bem a Sagrada Escritura. Conhecem a palavra de Deus, mas não interpretam bem. Eles conheciam Jesus, escutaram as palavras de Jesus, mas a interpretação é de que a morte na cruz era o fim. E Jesus vai começar a dar uma explicação para eles. Jesus faz uma verdadeira catequese. E a catequese é uma catequese bíblica. Jesus explica as Escrituras, do Antigo ao Novo Testamento. E o coração dos discípulos começa a se aquecer. Então, quando nós falamos de Jesus, quando você explica a palavra de Deus para alguém, o coração aquece, a fé se eleva. Então, nós precisamos de pessoas que se dedicam na igreja a explicar a palavra, a anunciar o Evangelho. E Jesus vai trazer a palavra aplicada à vida dos discípulos de Emaús. O Evangelho não deve ser algo distante de nós. Então, o que o Evangelho de hoje tem a nos dizer? O que as palavras deste Evangelho podem ser aplicadas aqui na nossa vida de modo concreto? O que o Evangelho me ensina? Que lição prática eu posso tirar deste Evangelho? Então nós podemos olhar para o Evangelho de hoje e pedir que Jesus venha fazer caminhada ao nosso lado. Pedir que Jesus esclareça a palavra de Deus para nós. Pedir que o Senhor possa partir o pão. Pedir que possamos experimentar a presença de Jesus na Eucaristia. A terceira parte deste Evangelho, nos versículos 28 a 32, nós vamos ver que eles ainda não tinham reconhecido Jesus, e Jesus quer ir adiante. E eles pedem, fica conosco, Senhor, já é tarde. Aí Jesus, nesta terceira parte do Evangelho, parte o pão e eles reconhecem Jesus. Muitas vezes, com os discípulos, Jesus partia o pão. Ele celebrou a última ceia e instituiu a Eucaristia. Então nós podemos reconhecer Jesus, a nossa fé pode ser transformada na Eucaristia, na celebração da missa. A última parte do Evangelho é a alegria desses discípulos. Eles voltam imediatamente a Jerusalém e vão fazer uma partilha de fé. E ali eles encontram a comunidade, que também viu Jesus ressuscitado. Então a evangelização é o ir ao encontro do irmão, caminhar com ele, escutar, explicar a palavra de Deus, e ele precisa vir para a igreja, vir para a comunidade. Sirva Jesus na sua comunidade, na sua paróquia. Se coloque à disposição de Jesus e da sua igreja. Viva em profundidade o partir o pão eucarístico. Acolha Jesus ressuscitado na Eucaristia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre vós e permaneça para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.